Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam passando bem, apesar dos dias adversos que nós estamos experimentando. Talvez um dos sentimentos que mais esteja assolando a nosso coração nesses dias, a sociedade em geral, é a insegurança. Nós vivemos dias muito incertos, né? Sobre o que vai vir, como será a nossa manhã. Quem não se pegou pensando, fazendo algumas perguntas nesse tempo, como: o que será do meu amanhã? O que será da minha saúde, da saúde dos meus familiares? Como eu vou pagar uma conta amanhã? Como eu vou pagar o aluguel do mês que vem? O que vai acontecer com o mercado? O que vai acontecer com a minha empresa, com o meu trabalho? Eu creio que cada um de nós, de algum momento, já fez essa pergunta. E se não fez, em algum momento a gente vai fazer. Essas questões, elas vão passar na nossa mente, no nosso coração. Nós sabemos que nós não devemos viver inquieto por essas coisas, como a palavra fala, mas elas nos assolam. E quando assolam, nós precisamos lançar aos pés do Senhor. Mas elas vêm à nossa mente, ao nosso coração. E isso tudo, todo esse momento serve para nos mostrar que, por mais forte que seja um sistema financeiro de um país, não do Brasil talvez, mas dos Estados Unidos, da Europa, que ele não é invencível. E que por melhor que seja a nossa saúde, por mais que nós nos cuidemos, fazemos a nossa parte, a nossa vida, como diz o salmista, ela é como uma flor que hoje existe, bela, colorida, e amanhã já não existe mais. Que nós não devemos depositar a nossa confiança nas coisas criadas dessa terra. Então, em cima de tanta insegurança que nós temos, o cristão, ele tem uma segurança. E eu gostaria de compartilhar com você uma passagem que está em João capítulo 10, depois você pode ler, quando Jesus ele se apresenta para os seus discípulos. Ele se apresenta diante de uma situação, após uma cura e indagações, como um bom pastor. E ele coloca os seus discípulos como as ovelhas. Ao meditar nessa passagem, 3 coisas me saltaram aos olhos, me encheram o coração. A primeira verdade é que Jesus, no versículo 3, ele fala que ele abre a porta do aprisco e ele chama as suas ovelhas pelo nome. Charles Spurgeon, um pastor inglês, ele disse da seguinte forma: aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome não corre o risco de esquecer-se dos seus filhos. O que ele está falando? Se Deus conta as estrelas, e a Bíblia fala que Deus conta as estrelas e chama cada um pelo nome, ele não corre o risco de esquecer o nome dos seus filhos. Nós somos filhos, então nós temos essa certeza no coração. Essa verdade, ela deve arrebatar a nossa alma, o nosso coração. Essa verdade revela o quão pessoal o nosso Deus é. Essa verdade revela o quão relacional ao nosso Deus. Nós não temos um Deus distante, nós não temos um Deus que está no outro mundo, nós temos um Deus, Emanuel, que veio e habitou entre nós. Nós temos um Deus que nos chama pelo nome. E isso é uma verdade, a primeira verdade maravilhosa. No meio dessa situação, você não é mais um número para Deus, você não é mais uma pessoa, você é filho, Ele te chama pelo nome, se você tem a Cristo como seu Senhor. A segunda verdade é que Jesus fala que quando Ele chama, Ele abre a porta, chama as ovelhas pelo nome. Quando elas saem, Ele vai adiante delas. Está no versículo 4. Isso é maravilhoso, porque Jesus sabe que as ovelhas, e Ele nos coloca como ovelhas, né? A Bíblia nos apresenta como ovelha. A ovelha ela é um bicho frágil, ela não sabe se defender, ela não sabe caminhar sozinha. Ela precisa de um pastor que vai adiante dela. E Jesus nos promete, nesse texto ele fala que ele vai adiante, acha pastagem, preparar o caminho. E não tem como não nos lembrar do Salmo 23, onde o salmista fala, né, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, sentirei falta. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, o Senhor me guia por caminhos retos, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele fala, ainda que eu ande, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E Jesus fala aqui que ele vai adiante dos nossos passos.
Como um pai, eu nunca deixaria que os meus filhos passassem por adversidade sozinhos. Se eu tivesse a oportunidade de estar com eles e à frente deles, certamente eu iria à frente deles para protegê-los, para guiá-los. Se nós, que somos maus, egoístas, sabemos proteger nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Quanto mais o nosso Pai Celestial. E a terceira verdade é que Jesus, no texto, ele fala que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus faz uma comparação entre o pastor que era mercenário, que é apresentado em Ezequiel e Jeremias, que é um pastor que quando vê o perigo ele corre, porque ele só faz aquilo pelo dinheiro, ele não faz por amor. E Jesus está se colocando como aquele que voluntariamente dá a sua vida, porque ele ama o seu rebanho, ele ama as suas ovelhas. É maravilhoso pensar nisso. E ele fala, ninguém tira uma ovelha da minha mão. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão de Cristo. Nenhuma das tribulações dessa vida pode nos separar de Cristo. Paulo bem disse isso, né, em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso bom pastor. E eu finalizo com as palavras que Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 12, 32. Não tenham medo, pequeno rebanho. Eu acho linda essa expressão, pequeno rebanho. Não, a palavra de Jesus soa amorosa, uma exortação amorosa. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Que você possa viver com essas verdades no seu coração nesses dias, que Jesus é o bom pastor, ele te chama pelo nome, ele vai adiante do seu rebanho, preparando o caminho, e que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém pode nos arrebatar da mão de Jesus, nada pode nos separar. Não tenha medo, pequeno rebanho. Jesus está conosco. Um grande abraço a todos.